Uhum. É. Ô, pessoal, beleza? Hoje nós vamos falar sobre exposição na fotografia. Bem, começando essa aula sobre exposição e medição de luz, dois temas intimamente conectados porque estamos falando de luz, da luz que atinge o sensor da sua câmera. Consequentemente, é o registro que você quer fazer do objeto em questão que você está fotografando. Quanto melhor a exposição, menos a sua ação ou menor a sua ação na pós-produção. Tudo bem, se uma imagem ficar muito escura ou muito clara, eu consigo melhorá-la na edição. Tá, consegue. Mas a melhor maneira de conseguirmos o melhor resultado é no ato do registro, é no ato da fotografia. Então, para isso, a gente precisa entender sobre a exposição e como fazer as configurações da câmera para que a gente tenha o melhor registro possível. Vamos falar sobre isso. Como estamos falando de exposição, estamos falando de luz que chega no sensor da câmera, existem três parâmetros muito importantes que se denominam como a tríade da fotografia, né? Que é a sensibilidade, barra ISO, velocidade e abertura. Cada um desses parâmetros tem a sua maneira correta de configuração. Entretanto, entre os três precisa haver um certo equilíbrio para que a fotografia tenha um resultado final desejado ou mais adequado. Vamos começar falando da sensibilidade, ou ISO, que é a sensibilidade do sensor ou do filme fotográfico, a sensibilidade da película que recebe a luz ou o objeto que está sendo fotografado, a imagem que está sendo registrada. Então, esse sensor ele vai ser mais ou menos sensível. Bom, eu coloquei um exemplo aqui, como vocês podem estar vendo no slide, que eu faço uma analogia com uma tatuagem. O que o tatuador faz? Ele pega um desenho, faz uma espécie de um decalque, passa uma espécie de um sabonete na sua pele, decalca em cima da pele e o desenho sai ali. É semelhante ao que o que é feito na fotografia com o sensor. Quando a luz passa pela lente, etc., até chegar no sensor, é como se estivesse decalcando uma imagem naquela película. Então, o ISO é determinado através de uma numeração, que vai 25, 100 a alguns poucos milhares, 3.200, 6.400, dependendo da câmera. E quanto menor nós setarmos o ISO, menor a sensibilidade do sensor. Consequentemente, melhor a qualidade da foto. E a analogia inversa, ela é verdadeira, né? Se eu aumentar o número, maior a sensibilidade e a qualidade não será das melhores. Para que você entenda melhor a questão do ISO, é o seguinte: quando você estiver fotografando um ambiente que tem muita luz, como por exemplo um dia ensolarado, tente usar o menor número do ISO que a sua câmera te proporciona. Aí você vai conseguir fazer um registro com a melhor qualidade possível. Conforme você for tendo menos luminosidade e a sua câmera permitir com que você suba esse valor do ISO, você vai conseguir fazer os registros com menos luz. Seu sensor vai conseguir fazer esses registros, porém a qualidade começa a cair. E a gente fala que a qualidade começa a cair quando você começa a perceber grãos na sua fotografia. Tem algumas pessoas que gostam de utilizar os grãos como algum efeito artístico, que fica legal também. Então, assim, fotografia, nem tudo é assim, preto no branco, né? Vai muito também do artista, vai muito também do fotógrafo, o que ele deseja como resultado final. Agora a gente fala sobre velocidade. E como é que funciona isso na fotografia? Bom, em frente ao sensor existe uma cortina, ou obturador. Essa cortina ela vai abrir mais rápida ou mais lentamente de acordo com o que você desejar. Se você precisa de muita luz, essa cortina tem que ficar mais tempo aberta. E se você precisa de menos luz, ela vai ficar aberta muito pouco tempo.
Sendo assim, nós temos duas vertentes aqui. Uma chama-se superexposição e outra chama-se subexposição. Vamos falar primeiro da subexposição. Uma imagem vai estar subexposta quando você tem menos luz sobre ela, ou melhor dizendo, menos luz chegando no sensor. Muito pouco tempo de luz chegando no sensor, ou muito pouco tempo de abertura do obturador. Tá? Então a imagem fica subexposta, ou seja, fica escura, assim como a imagem que está aí na tela, essa imagem de baixo, está subexposta. E do contrário, a imagem pode ficar super exposta se chegar muita luz, né? A cortina, o obturador ficou muito tempo aberto, de forma que a sua imagem não ficou legal. Agora tem a questão artística. E eu acho que eu vou estar sempre comentando isso aqui porque fotografia tem a ver com arte. Então, às vezes, eu quero uma imagem mais sub ou mais super exposta. Vai depender do que eu desejo como resultado final naquela fotografia específica. E quanto tempo esse obturador pode ficar aberto? Quanto tempo que essa cortina pode ficar aberta? Bem, depende muito da câmera. Vão ser de frações de segundos até horas. Tá? Vai depender muito da câmera. Por mais horas, vamos ver. Existem fotos que exigem um tempo de registro considerável. Vamos dar alguns exemplos aqui nos slides, vocês podem ver. Mas com relação ao tempo, é muito comum que a gente tenha pequenas frações de segundo para fazer os registros, ou muito tempo. Vamos entender essa questão do tempo. Vamos fazer uma analogia com relação a extremos. Né? É sempre bom fazer essa relação de extremos para a gente entender de forma mais fácil. Imagine se você deixar uma cortina, no caso do nosso obturador, aberto durante um minuto. O que é um minuto na sua cabeça? Às vezes é até muito tempo, né? Fica contando de 1 a 60 aí, a cada segundinho. Às vezes é bem demorado, né? Agora faça uma análise inversa. Na outra extremidade, muito rápido. Coloque aí um milésimo de segundo. Um centésimo que seja. E não é muito mais rápido que um minuto? Pois bem, essa é a relação que a gente faz para deixar o obturador mais rápido ou mais lento. Essas fotos que vocês estão vendo na tela mostram aí feixes de luz, ou uma imagem borrada, congelada, ou o que a gente chama de ghost photography, ou fantasma, tem tudo a ver com relação ao tempo que a gente deixa aberto o obturador. Tá? Então, você pega, por exemplo, essa de feixes de luz que eu fiz aí numa avenida, eu deixei, nesse caso específico, eu deixei 40 segundos. Tá? Essa congelada foi uma ação muito rápida, deve ter sido aí na casa de 1/500. Então, isso varia com aquilo que você quer. Se você pega essas outras duas fotos da direita, que é a borrada, foi também por volta de uns 20 segundos, e a de baixo, fantasma, foi também nessa casa de 20 segundos, onde eu me desloquei apenas uma vez. Fiquei parado, 10 segundos depois me desloquei para o lado e ela registrou essa imagem fantasmagórica aí. Então, é isso, é com relação à velocidade. O que você quer. Outro exemplo legal, muito comum, cachoeira. Quando você quer registrar a água congelada, né, você tem que fazer um disparo rápido. Mas se você quiser fazer aquela imagem da água descendo, parece leitosa, né? Tem muitas fotos assim, aí você tem que deixar registrando. A luz tem que ficar entrando e o sensor vai registrando. E aí dá o famosa foto conhecida como véu da noiva, né? Então esses são alguns dos exemplos que a gente pode fazer considerando ou alterando para mais ou para menos a velocidade. Agora é a hora da gente falar sobre a abertura. Então, a abertura é a abertura do diafragma, que é uma peça metálica que ela abre e fecha conforme você precisa. Quanto mais você abre, maior a quantidade de luz que vai passar por ali. Quanto menor a abertura, menor a quantidade de luz que vai passar por ali. Anteriormente, na velocidade, a gente falava sobre tempo, né, tempo de exposição. Agora a gente está falando sobre a quantidade de luz. Ou vai passar mais, ou vai passar menos.
Esse orifício que é gerado através da abertura, o fechamento desse diafragma é chamado de f-stops, e a sua análise vai ter que ser feita da seguinte maneira. F barra um número, quando esse número é pequeno, significa que a abertura é grande, ou seja, uma análise inversa. Se o número é pequeno, o seu diafragma está muito aberto. Se o número é grande, o f-stop ou o orifício vai ser menor. Vamos para um exemplo prático. Se você for fotografar qualquer objeto que seja, e ele ficar ou escuro ou claro, faça o seguinte: mantenha um dos parâmetros fixo e varie o outro. Ou seja, mantenha, por exemplo, a velocidade fixa e varie a abertura. Ou faça ao contrário, até que você atinja aí o nível de exposição que você deseja. Okay? E outro detalhe, lembre-se que cada vez que você diminui a velocidade, faz necessário o uso de tripé. Porque qualquer vibração ou qualquer instabilidade da sua mão vai gerar uma foto tremida. Agora vamos falar um pouco sobre a medição da luz. É tão importante quanto abertura, velocidade, etc. Para que a câmera possa enxergar a luz, ela tem um medidor interno, um fotômetro, né, que faz a medição da luz refletida no objeto que você está fotografando. Antigamente, até hoje se usa, mas antigamente, antes do advento das câmeras digitais, só se conseguia medir a luz através de um fotômetro manual. Os fotômetros das câmeras digitais são fotômetros que medem a luz refletida, né? Por isso o nome de medição reflexiva. E no caso dos fotômetros manuais, ele pode ser tanto reflexivo quanto incidente ou ambos, tá? Depende do modelo. As câmeras hoje possuem uma opção onde você informa ao fotômetro interno o que você quer de fato mapear em termos de medição de luz. Imagine que nós temos o frame todo, tá? Aí você seta, por exemplo, a matrix, ele mapeia o frame inteiro de luz. Se você mudar para center weighted, esse center weighted ele reduz um pouco essa área mapeada, focado mais no centro do frame. Ou ainda você fecha um ponto específico chamado spot, onde o fotômetro pega só um pontinho ali do frame para mapear a luz daquele lugar específico. Bem, resumindo a nossa aula de hoje, nós vimos alguns itens bem importantes, como o ISO, a velocidade, a abertura, o equilíbrio necessário desses três para que a gente tenha uma foto com a condição de exposição perfeita ou mais adequada de acordo com a nossa necessidade. Nós vimos que uma imagem pode ficar subexposta ou superexposta, e que isso também pode ser um desejo, né? Não necessariamente que esteja errado. Tá? Vimos também que o fotômetro das câmeras digitais é um fotômetro interno do tipo reflexivo. Também vimos que existem formas de você definir para a câmera, para o fotômetro da câmera, aquilo que você prefere que seja medido em termos de luz, se é mais centralizado, se é mais pontual, ou se é de um espectro maior, mais amplo, né? E com isso eu acho que você tem um bom material agora para estudar, né, e praticar, principalmente praticar. Espero que tenha conseguido passar para vocês novas informações, novos conceitos e aprofunde. Aprofunde. Se precisar, faça contato comigo, vai ser um prazer bater um papo com você a respeito de fotografia. Obrigado, me siga no Instagram, no YouTube e vamos nos falando. Obrigado e até a próxima.